Conforme vocês sabem todos, eu sou Alain Miguel. Marcos, ou seja, Delfim Marcos Antônio. Sou Helênio Ernesto. Daqui é o vosso boy Sal, que é Luciano Soma. Daqui é o vosso boy Adriano Grafiter. Eu sou natural de Luanda, sou angolano como claro, né? Eu sou um jovem angolano que abraçou esse projeto. Sou natural da Lunda Norte, propriamente do município de Lucapa. Um jovem angolano, natural da província de Cabinda. Sou o CEO da Helênio Pay. Sou angolano do Lubango, natural do Lubango. E alguns amigos brincam-me a dizer que eu sou de um outro país pelo nome ser diferente. Mas eu sou um cidadão de Angola. Abracei esse projeto, né, porque foi muito ambicioso para mim. Pertencente ao grupo Infinitivo, hoje estou aqui para falar particularmente de um dos projetos do grupo Infinitivo, que é a Who Talk. A minha função aqui, infelizmente, é apresentar o podcast. O editor e designer do canal, o Talks. Eu sou o operador, ou seja, eu que mexo naquela máquina aí que faz as trocas de imagem, ou seja, o admin. A minha função é mais cuidar da agenda, fazer marcações com o pessoal. Eu que troco as imagens, então quando tu tá vendo, tá sempre a trocar, às vezes está no Alain, às vezes está nos convidados, eu que faço essa função e também desempenho um pouco o papel também de agendamento, ajudando aqui o meu colega Helênio Pay, o CEO da Helênio Pay, também ajudo nesse quesito. Meu papel na Who Talk. Na Who Talk eu sou como ministro das Relações Exteriores. Eu trato tudo que tem a ver com a expansão, ou seja, com a internacionalização da Who Talk. Eu trato da monetização de todas as páginas em todas as plataformas de vídeo ou de áudio da Who Talk. Em especial, estamos a falar da Who Talk. Procurar pessoas que é para fazerem parte do nosso podcast, pessoas que possam, de certa forma, agregar valor para a nossa comunidade. Escolhido, não sei o porquê, mas sinto que eles ficam um pouquinho confortáveis quanto à minha apresentação durante os programas que eu vou realizando. Também com possíveis colaborações com entidades ou pessoas, né, singular, internacionais, ou seja, falo em nome da Who Talk a nível internacional. E também da logística, e aliás, sempre com apoio dos meus boss. E da logística também, em alguns casos, também eu me encarrego. O objetivo do canal Who Talk é de entreter e informar a sociedade e não só. É poder alcançar mais pessoas, passar aquela literacia, né? Como a princípio nós estávamos perdidos, vou dizer mesmo assim, estávamos perdidos, só convidávamos várias pessoas e às vezes os conteúdos não eram assim propriamente. Quer dizer, não vou dizer que era um conteúdo que não era importante, eram sim importantes, mas não era bem a nossa visão, mas consoante o tempo nos encontramos. Havia necessidade de existir um canal que pudesse passar o maior conhecimento para todos os angolanos e não só para aquela pessoa que deseja ter conhecimento sobre alguma coisa. O grande objetivo desse canal é disseminar informação para a nossa sociedade. Principalmente fazer o nosso papel social, ou seja, trazer informações úteis e necessárias para o pessoal em geral. Primeiro para a comunidade angolana, ou seja, para a pessoa angolana, e depois, se não, porque é para o mundo. Sendo que em Angola nós temos muita dificuldade em ter informações de qualidade, conhecimento de qualidade de forma gratuita.
É com esse intuito que nós criamos o nosso canal, a Who Talks, que é para trazer convidados que conhecem, que dominam de alguma matéria e que possam compartilhar essa informação conosco, com nossos internautas, e todos nós criamos uma sociedade em que pessoas possam ter conhecimento para abordar os mais diversos assuntos. Existem inúmeros canais na internet que passam determinado conhecimento e existem também canais que acabam distorcendo um pouquinho a informação. E sabendo que nós queremos fazer com que a nossa sociedade cresça mais e desenvolva mais certas habilidades, então nós decidimos criar um canal que pudesse passar essa maior informação, dar esse maior contributo para que as pessoas ao longo do tempo olhem para aquilo e vão dizer: uau, eu consigo aprender um pouquinho ouvindo o canal X porque desempenha este grande papel na sociedade. Então, e queremos chegar em outras províncias, poder estar também, se for em nossos países, falar com outras pessoas. Ou seja, o nosso objetivo é falar com maiores entidades possível que para passar o conhecimento, não só para os angolanos, né? Por enquanto ainda aqui só para as pessoas angolanas, porque para você conquistar o teu público tem que conquistar primeiro o teu país. Então, por enquanto estamos a caminhar por isso. Vamos chegar lá. São já 100 episódios, não é fácil. Informar e formar. Né? Por isso que nós sempre procuramos trazer a vocês temas interessantes e importantes, mas sempre dando voz a todo mundo. Aqui a ideia é que todo mundo que pode, quer falar, venha e fale. Por isso que tem boca vai a Roma. Olha, dificuldades durante o processo, uau. É um horizonte de coisas aqui que eu posso dizer que falar de dificuldades é uma questão que dura. As dificuldades que eu encontro durante esse processo, talvez seja conciliar o número de edições, não é? O número de edições, sendo que algumas levam mais tempo que outras e tal. Bem, eu pessoalmente, a minha dificuldade dentro do grupo Infinitivo foi as aquisições dos materiais. Durante o processo tivemos várias dificuldades. Primeiro, dificuldades ligadas à área técnica, desde materiais até ao pessoal. Depois, dificuldades ligadas a áreas financeiras também, consequentemente. O primeiro passo foi no intuito mesmo da questão de materiais. Sabe-se que aqui, né, devido à questão cambial, os materiais foram muito caros ou são muito caros e nós tivemos a necessidade de fazer a aquisição dos materiais fora da Angola. Propriamente em França e Portugal. Nós mandamos os materiais e felizmente na fase em que nós compramos o câmbio estava um pouquinho favorável, né? Então nós tínhamos que, né, pegar o valor, comprar os materiais e tudo mais. Porque chegou numa fase da minha vida que, como posso dizer, abraçamos inicialmente onde compramos os primeiros equipamentos. Eu naquela altura tinha um determinado valor e eu consegui dar o contributo na primeira instância, mas infelizmente, sabe, na vida tem altos e baixos e aconteceu que era para adquirir novos materiais, mas só que dessa vez já eram materiais pesados de um preço muito avultado mesmo. Eu na altura não tinha e também não tinha um trabalho assim fixo. Então recorri, como todo um empresário faz ou um empreendedor faz, é recorrer às dívidas, ou seja, pedir um dinheiro emprestado. As grandes dificuldades durante o processo de criação do nosso podcast começa, eu em particular, por conta da agenda, começa pelos convidados. Porque em Angola as pessoas podem marcar um compromisso, mas gostam de desmarcar, né? Principalmente os nossos podcasts na última da hora. Temos tido também dificuldade com relação à logística, por causa do transporte, aquilo que é a manutenção do dia a dia dos nossos convidados. Outra grande dificuldade que nós tivemos foi na aquisição do material. Esse foi o nosso bicho de 7 cabeças. E depois, os meus colegas chegaram aqui falando de dívidas, quer dizer, o Luciano e uma parte do grupo
tivemos que ceder alguns valores para os nossos colegas, nossos parceiros, para poder fazer aquisição e depois eles ficarem por pagar. Olha, não quero dar aqui uma estimativa, mas chegou a 6 dígitos. Chegou a 6 dígitos. Então vocês aí é que vão pensar se é 1 milhão, se é 2 milhões. Então eu só sei que foram 6 dígitos que eu tive que pagar durante acho que 6 ou 7 meses. Mas graças a Deus, com a ajuda do grupo, com as ideias de negócio que o grupo também aqui, além de nós fazer esse conteúdo, também nos mentoramos entre nós, dando ideias de negócio. E dificuldades por vezes com alguns convidados, e acontece, né? Alguns porque é um pouco difícil. Alguns convidados chegam a marcar, depois desmarcam na última da hora. Depois tem também falhas nossas, em que os conteúdos são gravados e depois os perdemos. Mas com o tempo fomos nos melhorando, e estamos nos melhorando, aliás, para reduzir os erros e aumentar os acertos. Então uma pressão saudável, mas que dá para gerir. Esse pagamento também foi uma luta, quer dizer, teve que receber muitas mensagens no grupo para que esse pagamento viesse ao longo do tempo, mas veio porque todos nós estávamos focados e eles são sérios e conseguiram fazer este. E depois foi na questão de chegada dos materiais, porque tu pagas o frete, né, de uma empresa para trazer os materiais para Angola e depois tu tens que lidar com a AGT. Porque nós procuramos oferecer daquilo que nós temos, que é a melhor qualidade que nós podemos entregar no mercado. E para isso nos custou, nos pesou, mas com a união do grupo, todos focados num único objetivo, nós conseguimos então construir o nosso podcast, que ainda está em desenvolvimento, porque o nosso objetivo é atingir a qualidade máxima ao longo do tempo, e nós temos trabalhado focados nisso. Tu tens os impostos aduaneiros que tu tens de pagar, tu acabas gastando 2 vezes mais daquilo que tu previas, então é um grande constrangimento que vai ocorrendo, mas como nós estamos preparados de certa forma, nós conseguimos dar suporte a isto e conseguimos dar a volta por cima e ter os materiais conforme vocês têm visto aqui, né? Por quê? Porque a cada dia nós temos melhorado alguma coisa, quer seja de iluminação, quer seja de câmeras, quer seja de captação de áudio, quer seja de edição e tudo mais. Então tudo isso faz parte de um determinado processo, porque se vocês acompanharem o episódio 1 até o episódio atual, vocês vão ver que durante isso nós fomos mudando de cenário, fomos melhorando as questões das cortinas, questões de iluminação, tipos de edição. Até o Helênio há pouco tempo falou sobre capas, também mudamos muito de capas, então nós começamos com um modelo de capa até chegar ao modelo atual. Então, chegando já na parte de apoios, os apoios que nós tivemos dos convidados, que nos dão aquela força, né? Aqueles convidados que aparecem e dão aquela força, tem aquela agilidade de partilhar o nosso conteúdo. Apoio também na minha família, sendo sincero, como sou uma pessoa sincera, nem tanto, porque eu partilho, não são 1 ou 2 pessoas também só partilham porque em vez de ser uma mensagem. O meu agradecimento vai para todos os internautas, para todos os subscritores do nosso canal, desde amigos, familiares, colegas. Um agradecimento especial à minha mãe, que sempre acreditou em mim. Nós temos alguns apoios atualmente, temos alguns apoios de louvar. E aliás, muito obrigado. Porém, nós estamos ainda em desenvolvimento. Apoios, uau! É muito bonito e vou agradecer inicialmente ao apoio total da Helênio Pay, porque todos esses materiais que nós acabamos fazendo a aquisição veio por intermédio da Helênio Pay e da Cofre Cash. Por quê? Porque são essas 2 empresas que acreditaram que podem fazer a questão de chegar esses produtos todos para Angola e fizeram chegar eles sem qualquer problema. E hoje nós usamos esses materiais da maior qualidade possível, sem qualquer problema. Aos meus colegas daqui da Ru Talks, o Alain, o Marcos, o Luciano, são pessoas que todos os dias têm compartilhado de suas experiências, de dificuldades. São irmãos que eu ganhei para toda a vida.
Ou seja, alguns só partilham, talvez se verem numa outra página e viralizou, então eles também tentam dar aquele apoio, mas quando é aquele apoio direito não dá, tem que ser mesmo realista e falar, e não é porque tu a chorar aqui, não, é mesmo verdade. Se eles vão ver esse episódio, vocês é que sabem, mas eu já vos falei isso na cara, então não tenho muito a dizer. Certamente precisamos de apoio. E aliás, se tiver aí alguém, quiser apoiar significativamente, não hesite. E aliás, o apoio é sem distinção. Se tiveres aí 1.000 para o grupo infinitivo ou para Who Talk, terá o IBAN aqui. Se tiver ali uns 10 euros, 5 euros, faz isso. Estaremos agradecendo enormemente. Depois, dar apoio inicialmente à Hydrolife, que é a detentora de água marina, por ver que todos nós somos jovens e acabam apoiando um podcast que não consegue ainda vender assim tanto para que eles possam ter um maior benefício, mas ainda assim viram algo em nós e decidiram dar o apoio total. Olhando também para Pri-Acessórios, né, que tem dado apoio à oferta do fio, no modelo que já ofereceram inicialmente. Tem mais modelos aí que vão chegar para os outros membros da equipe. É muito bom ver empresas dessa natureza que vão dando esse apoio, mesmo sabendo que a curto prazo eles não conseguem obter aquilo que vão oferecendo para nós e vão vendo isto mais ou menos a médio prazo. Então só devo dizer que este apoio é super, mas super interessante. Melhor episódio. Melhor episódio. Tenho muitos melhores episódios. Terei que escolher um. Na minha opinião, são vários, mas eu escolho o episódio como tema chato. Acho que foi o número 2, né? O segundo episódio. Para mim, um dos melhores episódios para mim foi... São tantos, tem do Cota Walter Ananás, que eu próprio não acreditei. Foi uma coisa muito, muito, muito rápida e natural, porque eu vi ele no TikTok. Então muitas vezes me falam, não, você fica no TikTok horas e horas a ver. Não, também vou lá ver alguns famosos, deixo algumas mensagens. Então deixei uma mensagem a ele e ele, acho que levou 2 semanas, me enviou logo o número dele. Então liguei para ele. Naturalmente ele estava ocupado com shows, mas no dia que ele falou, não, estou a ver, meu puto, veio mesmo. Bom, eu vou ficar com o episódio da doutora Noêmia. Melhor episódio, uau. Eu inicialmente posso dizer que o melhor episódio foi o primeiro, inicialmente, porque não se tem como dizer algo mais lá para frente se tu não tiveste um princípio. Então eu digo que o primeiro episódio foi com a Heraldina Santos, é uma TikToker de grande referência em Angola e todos vocês conhecem, tipo irmã, filha, nossa. Yeah. Então, Heraldina Santos deu esse apoio. E depois um episódio super interessante que eu também gosto e acabo vendo bastante é o episódio com a doutora Noêmia. Mas quem? Olha, a doutora, acho que me esqueci o nome, mas falou um pouco sobre fisioterapia. A doutora Noêmia, exatamente. Também. Por que da doutora Noêmia? A doutora Noêmia porque foi um episódio, ou seja, foi uma convidada para começar, que foi antes recomendada pela minha noiva. E foi antes recomendada pela minha noiva. Aliás, eu sou noiva, a noiva. Antes recomendada pela minha noiva. E depois foi professora dela e aliás tutora também no projeto final. E eu falei com ela depois, né? Ela me falava muito dela, muito mesmo, muito dela. Depois falei com ela e é mesmo uma pessoa bué fixe. Depois apareceu, fez a gravação e o episódio também foi espetacular. Foi conhecimento, foi uma chuva de conhecimento grátis, muito importante. Foi também com o psicólogo, acho que me esqueci o nome dele. Sim, Sebastião Davola também. Ele falou umas cenas muito interessantes e através daquele episódio eu comecei a prestar mais atenção em mim, consoante
os meus problemas de ansiedade. Eu, como eu tenho um problema de ansiedade, por causa daquele episódio eu fui estudando, fui me retendo mais, porque estava a me provocar certos, às vezes, quem sofre de ansiedade sabe muito bem. E consoante na área de finanças, tem a Mari Pong, né? Que agora também é nossa parceira, cá tem o seu canal também. E o senhor Whitman Luamba. Bem, e também, deixando dos melhores, também vou falar dos que provocaram mais, que foram da Safira e da Johanna. Foram episódios muito, ou seja, fora de série. Aquilo teve um impacto, ou seja, sabe, essas coisas sexuais, falar sobre sexo, às vezes dá aquele impacto nas pessoas, porque nós somos um povo muito conservador e às vezes não estamos preparados a falar desses certos assuntos. Visto que o vídeo da Safira tem 2 shorts dela que já fizeram, tem 1 milhão de views. 1 milhão de views, dois vídeos diferentes. E o Dr. Sebastião da Voca. Estes 2 episódios também são super interessantes porque acabam passando um conhecimento e tanto, e eu consigo aprender, consigo me rever sobre aquelas informações e consigo olhar para aquilo e levar essa informação mais lá para frente. E a Mari Pong, a Mari Pong e a Ivanete Cavalheiro já estiveram cá por 2 vezes e elas passaram aquele conhecimento sobre liderança feminina, economia, finanças e etc. São 2 jovens que têm bastante conhecimento e vão partilhando esse conhecimento com todos os angolanos, e para isso foi algo super interessante. E momentos de risadas também nós tivemos aqui com o episódio com o Sargento Apito, ele que é um humorista e tanto, uau, super talentoso. E eu fiquei impressionado como é que o Sargento Apito decidiu ficar no podcast. Depois tivemos também o Orlando Capata, tivemos também um humorista que eu esqueço-me do nome, acho que é o Cândido, que falou sobre as chinelas das hospedarias, né, que os jovens têm roubado as chinelas da hospedaria. Então foram momentos assim super interessantes. Agora, qual episódio será que eu esqueci-me? Vamos lá ver aqui. Whitman Luamba. Uau! Eu conheci o Whitman por intermédio do Marcos, que fez o convite, e ele realizou 2 super episódios. Passou-nos conhecimentos, abriu-nos o horizonte, não é? Uma maior visão, para que nós pudéssemos aprender mais coisas sobre o sistema bancário, não é? Explicar como é que funciona tudo aquilo, e foi algo muito interessante. Creio que durante os próximos episódios vocês poderão ver mais o Whitman também a participar cá na Whole Talks, a dar aquela informação muito boa que vai ser benéfica para todos nós. E mais. Uau, olha, não podia esquecer do nosso cota, que é o Cota BC. Uau, eu no episódio, quando realizei com o Cota BC, o Cota Walter Ananás, eu me sentia assim, eu começava a tremer, porque são 2 pessoas que eu acabo gostando por causa das suas músicas, e eu ficava assim, não acreditando se realmente estou a realizar esse episódio, né? E eu ficava assim um pouquinho a tremer, mas graças a Deus foi um episódio bom e todos vocês puderam acompanhar. Há quem se calhar não notou o meu nervosismo, há quem se calhar notou, mas eu pude aprender sobre aquilo e eles deram ideias boas e parabenizaram, e eu digo que todo sucesso para eles eu desejo. Foi um misto de emoções ali que eu gostei, foi divertido. O mais chato do grupo, acho que deve ser o Alain. Alain Miguel. Mas vou ficar com o Alain, o mais chato do grupo. O Luciano e o Marcos é que eu digo. Sempre que esquecem de alguma coisa, a câmera está sempre aí a monitorar, procurar saber as coisas. Eu acho que é o apresentador. Não acho, é o apresentador. Ou seja, é uma pessoa que gosta de analisar. Se ele fala uma coisa, tem que analisar. E às vezes eu, como sou aquela pessoa ansiosa, quero para já, ainda tenho que esperar a análise, então não me dá muito bem às vezes. Então é um chato no limite. É um chato necessário, se assim posso dizer.
A chatice dele é necessária, que põe as coisas na linha, põe as coisas conforme deve ser. E há momentos que a pessoa, pronto, né? Acaba por ter um bocadinho de preguiça e tal. Acontece. Não sei se é só comigo, mas ele está sempre aí a dar um empurrão, um puxão de orelha saudável, que é totalmente necessário. Eu vou tirar a bola para o quê? Para o Marcos e o Alain. Esses dois são bem chatos. São os mais chatos do grupo. Se complicam. Estão sempre a se complicar entre eles dois. Mas são como os dois polos. São como os dois polos do grupo. E as suas complicações, de uma maneira, também têm contribuído muito para o desenvolvimento do grupo, do canal em especial, aliás. Tem o Helênio também. O Helênio que às vezes... Ele não é chato, mas... É como se fosse... Ele é a pessoa que tipo... Como eu posso dizer para não falar palavrões aqui? É uma pessoa que... Fica assim, se não quer, se não vai dar, ele não se mexe. Não é uma pessoa que não gosta muito de estresse. Ele, se é sim, é sim, se é não faz. O mais mimoso do grupo é o Marcos, é o nosso bebê chorão, chora bué. Quanto ao mais chato do grupo, o mais chato do grupo sou eu. Isso é óbvio. Eu sou o mais chato, o mais teimoso. Eu sou o que mais fica no pé do pessoal, né? Porque qualquer coisa que aconteça ou qualquer coisa que esteja por vir, eu já estou um pouquinho mais avançado em relação a eles. Por exemplo, eu já estou com uma ideia de aumentar mais luzes. E eu já estou a atazanar o Luciano, estás a ver? Então, o Luciano vai atazanar o resto do pessoal, estás a ver? Então, isso vai acabar influenciando as luzes que vai se comprar. Então, muitas das vezes eu estou um pouquinho no pé dos parceiros para que isso possa se realizar. Um pouquinho desleixado, mas é um cara super interessante porque ele tem aí um olho clínico. É o Helênio. O Helênio, quando tu vens para dar uma ideia, ele no final das contas vai fazer isso que tu estás a dizer, mas ele te manda vai para lá e aí tu ficas, será, não será? Mas ao longo do tempo fui conhecendo o camarada e já sei que mesmo ele te dizendo uma coisa que não é negativa, no final das contas ele vai te perguntar, mas calma aí, quanto é que é? Então tu vês, ganhei, estás a ver? O mais ansioso é o Marcos. Como já sabe, a ansiedade é um problema e durante alguns episódios que nós fizemos aqui, vocês podem aprender um pouquinho sobre a ansiedade. Ele é ansioso, gosta das coisas mais para cá. Se ele quer beber água hoje, é hoje. Ele não quer saber do amanhã. Mas foi melhorando muito e hoje mete um pouquinho de ansiedade e pensa um pouquinho no amanhã e vai jogando, tá a ver? O mais calmo do grupo é o Luciano. O Luciano é aquela pessoa que quando vem para discutir, ai meu Deus, ele vem dar aquelas discussões dele, mas são discussões muito boas que se tu tiveres muita calma e gostas de observar, vais acabar ganhando muito conhecimento e ver os pontos de vista que ele traz que são muito bons. Como é que as gravações são planejadas? Uau! Para fazer parte das nossas gravações, né, nós escolhemos os convidados, posso dizer assim, de uma maneira aleatória, desde que seja um convidado que nós sabemos, não, esse convidado que realmente vai agregar, vai passar conhecimento, realmente vai nos dar uma aula gratuita, então nós planejamos as nossas marcações a partir daí. Na realidade, eu não planejo a questão da agenda, eu planejo mais ou menos a questão da edição. Mas a questão da edição não é propriamente feita por mim, é propriamente feita pelo meu primo, que é o Adriano, e as gravações são planejadas pelo Helênio e depois pelo Marcos. Estes são os dois principais homens responsáveis pela agenda do canal. São eles que recebem os convidados, são eles que fazem os convites, são eles que recebem os convites. E por sua vez, eles mandam um tema no grupo e eu recebo este tema, estudo, e acabo vindo cá para realizar o mesmo tema, né? Eu não faço parte dessa questão de agendamento, então não tenho muita informação sobre isto. As nossas gravações normalmente são planejadas, ou seja, tem o Helênio, né? Tem o Helênio que
que é o que faz o agendamento. Então, o que é que nós fizemos a princípio? Entramos em contato com o convidado e vemos a área que ele atua e preferimos que ele é que sugira o tema, né, para ele se sentir mais confortável. Então, após o convidado sugerir o tema, enviamos para o grupo, né? Temos um grupo definitivo onde agendamos lá tudo e posteriormente o apresentador, que é o Alan, faz análise do tema, estuda o tema, né? Porque é necessário estudar o tema para não chegar lá e fazer perguntas que estão fora do contexto do tema, como algumas vezes já aconteceu, às vezes o tema foi dado de última hora, não foi bem compreendido. É mais ou menos isso, porque ele tem que se preparar para isso, ou seja, dar perguntas de uma pessoa leiga que não sabe do tema. Então ele aí põe aquele papel de você, como assistente, você está assistindo o podcast e estão a falar de um tema, tem perguntas que você vai querer falar, então o apresentador trata de fazer essas perguntas por ti. Até posteriormente, quando nós estiver assim, fazer uma live, consoante a nossa perspectiva depois do canal, e as pessoas começarem a enviar essas perguntas diretamente no chat, mas isso é mais futuramente. Algumas gravações são planejadas. Primeiro, a busca de... tem convidados que pedem. Depois tem convidados que são recomendados. E depois tem convidados que nós procuramos. Em todos os casos, depois de ter o convidado, depois de ter um tema, tem responsáveis. Eu não sou responsável da agenda. Tem responsáveis, né, tem os seus responsáveis que vejam as possibilidades. Tem uma agenda, aliás, o canal tem uma agenda, a Rutalk tem uma agenda. E vejam vagas na agenda e... Consoante a agenda, nós podemos sempre fazer também os nossos ajustes em função da disponibilidade do pessoal, né? E aí fazemos acontecer. Uma das maiores dificuldades durante todo esse processo foi quando nós decidimos fazer uma aquisição em massa. E naquela altura a gente não tinha dinheiro, então tivemos que pegar algum dinheiro emprestado. Nas dificuldades tem uma dificuldade que eu queria mencionar, uma dificuldade pessoal, que é o facto de eu estar à distância, porém tem suas vantagens, né? Tem suas vantagens. E atualmente as suas vantagens se fazem mais valer, porém também foi uma dificuldade, principalmente no início para mim, dificuldade pessoal. A deslocação também, às vezes, pronto, chego aqui no estúdio, saio um bocadinho tarde, tenho de editar, às vezes com sono, às vezes madrugadas, tem dias que eu nem sequer durmo, e se calhar só fecho os olhos, durmo 4, 5. Maior dificuldade durante o processo? Uau, essa é uma pergunta mais fácil de responder. Olha, parece que não, ter um podcast ou ter um canal no YouTube não é um processo fácil, porque nós ficamos muito preocupados somente com uma questão: filmar. E nós não olhamos muito pela qualidade do produto, quer seja do vídeo ou quer seja do áudio. E quando nós começamos, nós tínhamos a intenção de ter um outro canal, que era um canal sobre finanças, mas depois veio o Adriano dar uma outra ideia, que era para criarmos o podcast, e criamos. E nós fizemos simplesmente a aquisição de câmeras e luzes, algumas luzes básicas. E havia um processo maior, que era o processo de edição, né? O processo de edição era um processo muito chave, porque o produto que saía após a gravação era um produto muito pesado e havia necessidade de se ter um computador super potente para dar, né, esse produto final. E nós não tínhamos, nós éramos obrigados a terceirizar, nós tivemos que entrar em contato com o primeiro editor que nós tínhamos, era na ilha, e o computador dele também não acabava dando aquela resposta. Conseguimos inicialmente tirar o episódio da Heraldina, que saiu, né, da forma que nós tínhamos que tirar, e nós decidimos lançar, mas ele simplesmente fez a questão da edição do vídeo, porque a edição do áudio nós sempre tivemos a excelência e preferência do Adriano Grafite. E há dificuldades internas, como por exemplo
na hora de exportar alguns vídeos e tal, surgem alguns erros, tipo, os vídeos já estão prontos, mas na hora de exportar tá a correr tudo bem, trava aí nos 50, 70, tens que reiniciar ou dar um jeito. E aquilo foi praticamente tirar uns 6 meses da nossa vida a trabalhar só para começar a pagar a dívida das pessoas, né? Depois aí tivemos a dificuldade com os câmbios dispararam num período menos de 1 ano, quase 2 vezes mais, e aí foi difícil. Mas em todo esse momento nunca pensamos em desistir, porque nós estamos focados, mas ficamos desanimados, ficamos cansados, mas também nós sabíamos que nós deveríamos fazer. A ausência de um dos materiais essencial, que era um computador mais potente. Nós vimos literalmente e senão nós não estaríamos na dimensão onde nós estamos agora, não produziríamos como produzimos agora. Então para mim foi a maior dificuldade, porque ficamos muito tempo parados simplesmente por isso. Ele que tem feito a mágica toda aí. E depois nós tivemos o privilégio de conhecer o Lorde, né, que começou a editar os vídeos depois, e finalmente nós começamos a fazer as nossas edições com Adriano Grafite. Então isto foi um dos maiores problemas que nós tivemos mesmo no processo de crescimento, que era o processo de edição do vídeo. Quanto a espaço, quanto a convidados, nós tínhamos sempre, embora não sabendo muito onde nós queríamos chegar, só estávamos a convidar, nós tínhamos sempre um leque de convidados, mas agora, como editar e lançar rápido os produtos feitos é que era um processo e tanto. Bem, acho que já falei sobre a maior dificuldade, mas eu falei da minha pessoal, a do grupo mesmo é o agendamento. Por exemplo, nesse momento estamos um pouco de escassez de convidados, né? E também aqueles convidados que não aparecem. Tem um convidado grande, não vou falar o nome, mas já ligou para nós a dizer que tá a vir. Nós até andamos na ponte aí do viaduto do Zamba 2. Você se lembra? Ele não se lembra, sei quem? Se lembra? Nós chegamos até no viaduto do Zamba 2, ela dizia que tá no viaduto do Zamba 2, chegamos lá e de repente, vai vir o fulano de tal, não sei o que. Vamos reagendar até agora, até hoje. Nenhum que ele não vai se lembrar sei quem. Mas é alguém mesmo grande que já está aqui, olha, nosso canal tipo ia voar, já está mesmo distante. Mas acontece, vamos chegar, estamos a lutar para isso, não levamos nenhuma mágoa, entendemos o trabalho dele e Perspectivas futuras. Esse canal torna-se uma referência no país e não só a nível internacional também. Está a marcar passos para tal. Internacionalizar o podcast. Ou seja, olha, um dos maiores sonhos que eu tenho pessoalmente, né? Eu acho que muitos também já têm aqui, é que visto que aqui em Angola poucos canais, poucos podcasts têm seus podcasts diretamente no Spotify, no Podbean ou na Apple Music. Um dos meus sonhos, ou seja, eu acho que também da equipa, é que a Spotify chega aqui em Angola. Olha, quero que vocês façam um contrato conosco para passar vosso podcast aqui no Spotify exclusivamente. A nossa perspectiva futura, a minha perspectiva futura diante do grupo é continuar a contribuir da melhor maneira possível, continuar a procurar as maiores entidades. Não digo só as pessoas mais emblemáticas, né? As pessoas que têm algum conhecimento, as pessoas que sabem de alguma matéria e querem compartilhar. Então nós queremos crescer com o nosso canal, queremos atingir os números, mas mais do que atingir os números é ver as pessoas realmente irem no nosso canal. Eu quero aprender sobre um tema, saber onde procurar na internet, porque hoje em Angola, no YouTube, se nós queremos aprender sobre algum tema específico, temos que ver canais de brasileiros, americanos, porque em Angola nós não temos. Então nosso objetivo é esse, ser um canal de referência em Angola em termos de transmissão de conhecimento, o canal que mais
que mais impacta a pessoa, que mais impacta as vidas da nossa sociedade. Agora, perspectivas futuras, uau! A nossa ideia é criar uma maior expansão ao longo do tempo. A princípio, criar uma maior expansão a nível nacional. Nós estamos a fazer os nossos programas cá em Luanda, mas nos próximos meses nós vamos realizar os nossos episódios no Lubango e depois vamos realizar os nossos episódios em Benguela. Por quê? Porque nós olhamos para o nosso público, não é, que vai assistindo, então nós vamos fazer mediante isto. Se tu és de Luanda, saiba que Luanda é a capital e é onde nós temos a maior concentração de ouvintes. E depois vem o público de Lubango, depois vem Benguela e depois vem outras províncias. Quando nós sentimos que a nossa informação foi passada bem para Angola, nós vamos para Moçambique, Cabo Verde, todos os países da comunidade da CPLP, até nós chegamos a outros países que também falam outras línguas diferentes do português, né? E o objetivo principal é globalizar o nosso podcast, né? Passar uma maior informação, conhecimento para cada pessoa, de modo que possam aprender mais e mais com aquilo que a gente faz. Para poder impulsionar, talvez o Spotify queira ter uma representante aqui em Angola e nós ser um dos primeiros embaixadores deles aqui em Angola. Vamos sonhar para isso. Quem sonha não perde nada, é só sonhar. Ou seja, também vamos sonhar e estamos a trabalhar para isso, né? São 100 episódios e muito trabalho, muitas brigas às vezes, muitas discordâncias, muitos atrasos, mas estamos sempre aqui, fizemos sempre aquele esforço de enviar conteúdos para vocês. Fazer mais dinheiro. Bom, perspectivas futuras. Desenvolver o estúdio em si, expandir o estúdio, primeiro para Angola. Nós estávamos já a pensar em chegar noutras províncias, porque há convidados muito interessantes. Tem um porém da distância e deslocar seria muito fixe, né? Mas nós temos que primeiro criar as condições, então está no futuro. Depois mesmo expandir, né? Para internacionalizar. E chegarmos a gravar também em França, Inglaterra, Estados Unidos. E é isso. Contamos com o vosso apoio, claro, porque isso depende de vocês também, não só de nós. E a união faz a força. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, por fazer parte dessa equipa de trabalho, por me colocar à prova todos os dias, falar com pessoas que você nem conhece. Eu só ouvi, olha, o fulano faz isso, você vai lá atrás. Muitas das vezes já fomos rejeitados. Muitas das vezes tivemos convidados que nos banguearam, que estão a vir, mas infelizmente. Eu vou dar os meus agradecimentos, são vários. E inicialmente eu vou agradecer a Deus por ter dado saúde e dado motivação suficiente ao pessoal para que possam olhar para esse projeto e levá-lo a cada dia e acordarem sempre motivados e virem cá realizar. Também nos agradecimentos agradecer o Adriano, né? O nosso editor. Antes dele tinha o Lorde. Agradecer também ao Lorde, né? Porque ele é quem funcionou uma parte também de alguns episódios que estavam aí atrás, mas o Adriano disse que pegou. Só está a sair, só está a lançar, apesar também dele passar com algumas dificuldades, mas nós como grupo tentamos sempre nos ajudar. Então, o meu especial agradecimento vai para ele. Agradeço a Deus, tem me dado forças, né, para continuar. Agradeço a esse time que me apoia, esse time me apoia aí muito. Primeiro agradecer a Deus. Agradecimento pessoal vai para os meus bros do grupo Infinitivo e todos aqueles que trabalham direta e indiretamente conosco, todos aqueles que trabalharam conosco, e em especial o Adriano, a.k.a. Dedos de Ouro. Porque nós podemos estar aqui, por exemplo, estamos a gravar esse conteúdo agora, mas para sair é necessário um tratamento de imagem,
aquele Corel Draw ou uma coisa assim, vai imagens ali. Então é necessário de alguém sentar no computador e passar horas e horas para que a coisa seja perfeita para vocês. Então esse é um trabalho de muita importância, porque se nós podemos, o Heleno pode agendar, eu posso estar aí no ATMini, trocar de câmera, mas se o Adriano não pegar no produto bruto e transformar, o episódio não sai. E também agradecer a Deus, né? A Deus que nos dá sempre força, às vezes naquela incerteza, porque nós ainda não estamos a ganhar nada. Então, por aqui ainda é por amor. É por amor e por ajuda a vocês, né? Para terem conhecimento, porque aqui em Angola temos problemas de adquirir conhecimento. Apesar que já existe internet, mas tem muita gente que prefere ouvir de alguém, né? Em vez de ler livro, prefere ouvir de alguém. Por exemplo, tem alguém que já se baseou num trabalho de escola, ouvindo um podcast. Então, nós também queremos estar com esse intuito de que alguém, um aluno, dizer, não, eu terminei a minha tese graças a um episódio da Who Talks, porque foi lá o Ciclano, falou uma coisa muito bonita e que me ajudou no meu trabalho de tese. Isso aqui é um das nossas perspectivas também. Os episódios, porque é muito interessante ver que os teus amigos acordam super bem e mantêm-se sempre dispostos para vir aqui realizar os episódios e fica tudo bem. Agradecer inicialmente a Deus, como já disse, às minhas irmãs, não é? Propriamente a Wes Antônio, ela que tem dado todo o apoio também, é a representante principal da BI Assessores, ela que partilha os links no seu estado, sempre que recebe um link de qualquer episódio que sai, ela tem sempre aquela facilidade de partilhar. Agradecendo aos meus irmãos, ao Anselmo Ibrahim, ao SN, ao Z e o IM, porque esses três também têm dado muito suporte ao nosso canal, têm partilhado, têm deixado like. Não só partilham, mas sim também vão para o canal, deixam like, acompanham os conteúdos, tanto no YouTube, tanto em outras plataformas como Instagram, Facebook, TikTok. Dão sempre aquela props e dão sempre conselhos, dicas boas para que aquilo possa crescer muito. Outro agradecimento, vou agradecer à minha namorada pelo apoio incondicional. Não sabia que de certa forma tem partilhado os conteúdos em off, mesmo sem eu saber. Saiba que isso aí é um processo muito interessante. Ela nunca recebeu nenhum link meu de nenhum episódio da Who Talks. Creio que ela vê simplesmente no meu estado e acaba tirando e partilhando com o seu pessoal. E este mesmo pessoal tem subscrito o canal, tem deixado todo apoio e fica uma questão bem interessante. Mas o mais importante aqui que eu devo dizer em termos de agradecimentos para todas essas pessoas especiais que eu disse é você, internauta, que tem dado aquele apoio de estar ali, subscrever os nossos canais em todas as redes sociais, porque meu colega falou aqui que infelizmente nós ainda não ganhamos nada. Se eu dissesse isso seria mentira. Nós já ganhamos alguma coisa, né? Que vai aumentando mediante a vossa, né, mobilidade de estar ali disponível para poder assistir o canal. Nós já ganhamos 0,0 tal centavos, mas na medida que vocês vão aumentando, nós também aumentamos os nossos ganhos e conseguimos proporcionar coisas melhores para vocês, ok? Porque os nossos ganhos, para além de virem por intermédio de vocês estarem ali para poderem assistir os nossos episódios, também recebemos ganhos de vocês pelo apoio que vocês têm dado, né? Vocês fazem alguma doação para o nosso canal mediante os IBANs nacionais e o IBAN internacional, para que nós possamos mudar uma luz, comprar um outro material que ao longo do tempo vai dar maior benefício ao canal. E, bom, vou voltar na base, na terra, agradecer aos meus pais, a minha noiva, que me tem dado muito apoio e força, aos meus irmãos, irmãs, amigos, conhecidos que têm apoiado o projeto, não só ou eu pessoalmente. Muito obrigado, estamos juntos, até a próxima. E por favor, comentam,
partilham, gostam. Isso é muito importante para nós. Senão mesmo deixam aqui uns 1000 kwanza, uns 5 euros, 10 euros. É como aí. Gago. Como aí, manda aí uns 50 euros, você dá ROM. Vocês, bra, é como 5 euros, 10 euros também vale. Então, dizendo que isso aqui é um rumo que nós estamos a ter, a vitória é certa, nós queremos poder proporcionar maior informação para todos vocês. Saibam que a gente vai estar sempre aqui, quer seja eu como apresentador da Who Talks ou uma outra pessoa que pode me substituir como apresentador na Who Talks. O mais importante é que vocês ao longo do tempo consigam sempre ter episódios na semana e poderem ganhar mais conhecimentos. Então, fiquem até já esse especial, né, que a Who Talks está a organizar. Seria melhor se fosse com todos os seguidores, né? Dessemos um especial para todos, não é? Em que todos nós estivéssemos em um determinado ambiente, podíamos festejar todos e dizer muito obrigado por aquilo que vocês têm proporcionado para nós. Então quero agradecer a equipa que sempre nos apoiamos todos. Quero agradecer a minha mãe, quero agradecer aos nossos subscritores e quero agradecer também a Elenio Pay por aceitar esse desafio. Quero agradecer a minha namorada. Olha, quase que já ia me esquecendo. Queria tecer os meus especiais agradecimentos ao Adriano por todo o suporte até aqui. Ele tem começado esse processo conosco desde o início. Começou primeiro como apresentador, depois foi desenvolvendo como nosso editor. E nós temos visto o esforço que ele tem feito. Ele tem dado o máximo dele em prol do crescimento do canal e do grupo. Então gostaria de agradecer a ele por isso. E contudo, muito obrigado, agradeço. Episódio 100, centenário. Como é que se diz ordinário? Ordinário aqui. 100º episódio. Agradeço ao pessoal que tem partilhado, que tem dado like e tem comentado sobre esse grande projeto que ainda tem muito para dar. Ok, é tudo. Muito obrigado. One love. Um abraço.